Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Cis, psicóloga, palestrante, comunicadora e idealizadora desse podcast que conversa com vocês. Vocês sabem que a persona desse podcast são mulheres 40 a mais. Não, eu não estou esquecendo de vocês, homens que nos acompanham aqui. Essa foi a persona, foi o que eu idealizei lá quando eu criei o podcast. Mas eu sei que nós temos um público aí 30 a mais, às vezes até 20 mais, e temos também vocês homens aqui que nos acompanham. Aliás, não fujam, vocês homens também precisam ouvir o podcast de hoje. É muito importante, isso salva relacionamento. Sabe sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre mulheres 40 a mais, climatério, menopausa e a transição disso, do climatério para a menopausa, que é a perimenopausa. Você sabe que muitas vezes, muitas mulheres são diagnosticadas erradamente, ou por ficarem ali com uma ansiedade, com uma depressão, e às vezes, muitas das vezes, é a questão do climatério e problemas da questão dos hormônios. Vamos saber hoje quais são os hormônios que, se estiverem em baixa, pode parecer que você está aí, ó, até muitas vezes maluca. Sabe aquela vez que você tá ali com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, e você fica ali extremamente irritada, até mesmo, ó, com um barulhinho, mexendo no café, na xícara do café, e você quer matar a pessoa? Pode ser que você esteja aí na fase do climatério. E você, mulher mais, que acha que climatério é só para depois dos 50? Não! Doutora Maria Fernanda Zugliani, essa ginecologista maravilhosa, antroposófica, sim. Iremos falar também para você, mulher, que não pode fazer reposição hormonal. Fique conosco que todas as suas dúvidas serão sanadas aqui, hoje, no Atualiza Universo, com essa médica que não é só do nosso corpo, é da nossa alma. Você conhece sobre medicina antroposófica? Fica aqui conosco. Tem muita dica, suplementos necessários, o que você pode fazer aqui no Atualiza com a doutora Maria Fernanda. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Ale, obrigada pelo convite, amei, obrigada por estar aqui, vai ser muito bom. Hoje a gente vai conversar sobre a saúde da mulher. Vai ser ótimo. Fundamental, né? Nossa, fundamental, fundamental. Vamos começar com aquela basicona, né? O que é climatério e a diferença entre climatério e menopausa e perimenopausa, ou transição menopausal. Então, o climatério é o período que antecede que a mulher, é o período que a mulher deixa de ser produtiva e vai para uma vida não reprodutiva, né? Produtiva não, reprodutiva. Então, o climatério, geralmente, ele acontece a partir dos 45 anos e vai até os 65. A mulher já entrou na menopausa e está no climatério. O que é a transição menopausal? A transição menopausal é o período que a mulher começa a sentir esses sintomas. Então, a paciente entrou com 40, 45 anos, ela começa a sentir insônia, nervosismo, ansiedade, mal-estar, fraqueza, cansaço extremo, falta de libido. Então, ela está na transição menopausal, ela começa a baixar os hormônios dela nessa fase, até que ela entra na menopausa. E o que é a menopausa? É quando você fica 12 meses sem menstruar. Então, a partir desse momento que você está 12 meses sem menstruar, você é considerada, você saiu da sua transição menopausal e entrou na menopausa. Que coisa, né, gente? Você estava aí falando os sintomas, gente. Você sabe que até pouco tempo, né, doutora? Eram 75 e agora a gente tem 103. 103 sintomas. Cientificamente 103. comprovados. Cientificamente comprovados. Muitos sintomas antigamente, por exemplo, prurido. Mulher começa a ter alergia, prurido. Prurido é coceira. Muita coceira, alergia. A orelha começa, às vezes, seca, ou então começa a pingar também, porque a gente tem muita inflamação no aparelho auditivo, o olho seco, pele seca. Então, assim, muitos sintomas. A ansiedade é uma coisa muito importante da gente falar, a depressão também, mas hoje em dia, síndrome disfórica. E tem muita gente que chega no meu consultório tomando antidepressivo e não precisa. Não tem ansiedade nem nervosismo. É só uma questão da menopausa. Né? Que coisa. Mas, assim, às vezes você descobre doenças que você tinha e que elas só aparecem na menopausa.
É, né? Dores no corpo também Não, só acontece dores muito, né? Eu tenho articulares. pacientes, por exemplo, com fibromialgia, que às vezes foi diagnosticada como fibromialgia e não era menopausa. Então, eu tenho até no meu Instagram, você foi diagnosticada como fibromialgia? Tome cuidado. Pode ser menopausa. Às vezes essas dores que você sente, você tem dores articulares pelo corpo todo, que você começa a repor essa paciente ou usar também outros tipos de... A gente pode dar fito-hormônios, não precisa dar hormônio. Depois a gente vai falar sobre Vamos isso. falar, com Mas certeza. você começa a repor essa paciente ou naturalmente ou com hormônios bioidênticos e essa paciente melhora das dores articulares muito. Nossa, é muita dor. Vamos pegar o gancho aí. O que é hormônio bioidêntico? Ah, vamos lá. Eu adoro falar sobre isso. Sim, acho importante. Os hormônios bioidênticos, eles têm a molécula igual a molécula do seu corpo. Por isso que eles são chamados bioidênticos. Eles têm a mesmo tamanho, da molécula. Por exemplo, uma molécula de estrogênio, ele tem uma moléculazinha, você vai passar um hormônio bioidêntico de estrogênio, é a mesma molécula. Eles são chamados de isomoleculares, porque eles são iguais. O hormônio sintético é um hormônio que antigamente... que existe ainda para vender, mas que antigamente a gente usava muito pegava o soro da égua, colocava os hormônios nesse soro, e esse soro ele ia metabolizando e a gente colocava na mulher. Então, hoje em dia, a gente usa os hormônios bioidênticos, que eles são iguais à molécula do corpo da mulher. Ou através de gel, de implante, de selinho. Então, tem vários, né, a gente pode usar vários tipos, mas todos devem ser bioidênticos. E falando sobre os implantes, há pouco tempo atrás tinham tirado também, teve alguma questão, eu lembro de várias médicas que estavam seguindo. O problema dos implantes foi por causa da gestrinona, isso, né? E os andrógenos, né? E por causa da testosterona, mas por causa da gestrinona. Por quê? A gestrinona, ela é uma progesterona. E ela é uma progesterona que, quando você coloca no corpo da mulher, e ela faz ginástica, ela malha, tudo, ele seca a gordura amarela, e essa gordura amarela vira em gordura marrom, que é o músculo. Então, essa mulher, ela acaba malhando bastante, ela secava e ficava toda malhada. Mas a gestrinona, ela não tem que ser usada para isso. A gestrinona, ela é usada para endometriose, adenomiose, miomatose, mioma. Então, é usado também para quem tem o transtorno disfórico, porque eu tenho algumas pacientes que têm o transtorno disfórico que é recomendado. Para TPM e transtorno disfórico. Porque você faz a gestrinona na paciente, geralmente a paciente não menstrua. Então, você consegue suspender a menstruação com a gestrinona. Então, ela foi usada errada, de uma maneira errada. Que virou moda, né? Era conhecida como chip da beleza. Isso, e as pessoas cada vez mais colocavam mais gestrinona, mais testosterona. Erradamente então, foi as mulheres conhecida, tem efeitos colaterais. Então, pode dar muito pelo, geralmente aquele rosto mais quadrados, acne em excesso, queda de cabelo, alopécia. Então, você tem... a voz muda muito. Pacientes que são cantoras, que usaram a voz, algumas pacientes relatam até hoje que não voltaram. Então, a gestrinona, ela não está errada, ela foi usada de maneira errada. Mas ela ainda está sendo indicada, só que em dose menor, é isso? Não, hoje em dia ela está sendo indicada, ela foi autorizada a ser usada, desde que seja de maneira para tratamento. Endometriose, esses tratamentos que você falou aí anteriormente. Então, você, por exemplo, eu uso a gestrinona no meu consultório para pacientes com endometriose, para pacientes com adenomiose, que são pacientes que têm muitas dores, que menstruam demais. Então, a gente acaba usando a gestrinona para diminuir esse fluxo menstrual, ou mesmo parar esse fluxo, e a paciente ter uma vida mais estável. Porque a paciente com endometriose, adenomiose, é uma paciente que sofre muito. Muito, eu tenho pacientes assim. Então, foi usada de maneira errada e indiscriminadamente. Sim. Então, o que aconteceu hoje em dia, fomos para o Congresso, pedimos, falamos o que a gestrinona poderia fazer de benéfico para uma paciente que tem necessidade, e ela foi autorizada desde que seja para tratamento. Entendi. E quando que a menopausa ela é considerada normal e quando ela é precoce? Por exemplo, eu tinha uma amiga da academia que ela entrou na menopausa com 35 anos. Então, a menopausa precoce é quando uma paciente entra na menopausa antes dos 40 anos
ou com 40 anos. E por anos. que isso acontece? É uma alteração hormonal própria da mulher. Às vezes ela nasce com um número menor de óvulos. Às vezes você vai olhar, essa mulher não tem número menor de óvulos, mas ela vai diminuindo os fluxos menstruais e começam com esses sintomas a partir dos 35 anos. Eu também tenho uma paciente que com 36 anos entrou na menopausa precoce. Então, a menopausa precoce ela é considerada antes dos 40 anos ou com 40 anos. Então, é uma paciente que sofre demais, porque ela... Tem pacientes que ainda estão querendo engravidar, ter filhos, e se veem na menopausa sem ter o que fazer. Não dá. E falando nisso, inclusive sobre filhos, por exemplo, eu tenho uma outra amiga que ela queria congelar os óvulos. Aí ela foi congelar os óvulos com 41 anos, aí o médico disse que não dava mais. O que se orienta para essas pessoas 33 a 35 têm um sonho, anos. que querem fazer isso? Elas têm que congelar de 33 Bora lá, a 35. mulherada, 33 a 35 anos, geralmente até 35 anos é a época de se congelar esses óvulos. Depois disso, eles vão começando a envelhecer. Infelizmente, nós, mulheres, podemos engravidar até um certo período da nossa vida. Não é como o sexo masculino, que pode procriar até morrer, até envelhecer e morrer. Um homem de 85 anos, se ele tiver uma quantidade normal de espermatozoides, ele vai procriar. A não ser que ele esteja usando muita bomba, né? Ou isso é mito? Não, muita bomba acaba diminuindo a quantidade de espermatozoides, sim. Não que você não engravide. Então, se está usando muito bom, pode acontecer. Então, usa camisinha, pelo amor de Deus. E tem as IST, né, doutora? Sim, as DSTs, importantíssimo. Então, assim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, uma paciente minha chega no consultório com 32, 33 anos, eu faço um teste chamado hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano, ele é um hormônio que ele mede a quantidade de óvulos que essa paciente tem e quanto tempo ela tem para engravidar. É de sangue isso? É, no sangue. Antimileriano. Então, a paciente chega no meu consultório, passou dos 30 anos, vamos fazer um antimileriano para a gente ver quanto tempo você tem para engravidar. Nesse teste, você tem números. O máximo é 7 e poucos. E às vezes está 1, 2, 3. E às vezes tem paciente que com 35, 37 anos está com 1 e 2, que tinha que dar um número maior. Então, a dosagem precoce desse hormônio antimileriano vai ajudar muito as pacientes hoje em dia a não perder esse período para engravidar. Essa informação é muito importante. Você sabe que na clínica eu atendo, na grande maioria, mulheres, né? E mulheres 30 a mais, atendo muito. E o que eu tenho de mulheres tristes por conta do sonho de ser mãe, e quando foram congelar... Não podiam mais. Não podiam mais por estar... E teve uma paciente minha que veio da Irlanda agora, ela, eu quero engravidar, mas eu quero só com 37 anos, está com 35. Falei, vamos dosar seu antimileriano? Ela até voltou comigo, eu falei, tem que começar a engravidar agora. Congelar esses óvulos e começar a tentar engravidar, porque realmente deu muito baixo. Então, não tem jeito. Falei, a natureza realmente não foi muito... é muito linda, maravilhosa, mas... para a gente engravidar, para nós mulheres, que eu também sou mulher, sou mãe de 3 filhos, é preciso hoje em dia, nessa vida corrida que a gente tem, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem uma vida muito corrida, é importante dosar o antimileriano. Que dica importante essa, né? Doutora, vamos lá. No caso de uma mulher que está ali no climatério, passou dos 40 anos, tal, a partir dos 40, que sintomas que ela deve observar no próprio corpo, ou ela já busca um acompanhamento? Ela tem que começar, como eu falei logo no início, né? Depressão, ansiedade, cansaço extremo, falta de libido, sono não reparador, um sono não reparador, absurdo, fogachos, nervosismo, eu já falei. Névoa mental. A névoa mental, mais importante que eu ia falar, agora que me deu névoa mental. A névoa mental é importantíssima, importantíssima. Então, a paciente chega, deu 40 anos, 45, 44, 45 anos, já tá tem que começar a dosar o antimileriano, porque o antimileriano caindo também, vai mostrar que você vai entrar na menopausa mais rápido. Então, o antimileriano é bom para você engravidar, mas também para mostrar como você vai entrar na menopausa. Então, é importante essa paciente procurar um médico. Primeiro, para começar com uma orientação de reposição, se precisa ou não, fazer exames hormonais. Oriento todas as pacientes, os 4 pilares que a gente fala, né? É importante ginástica, né? É importante boa alimentação, espiritualidade,
importantíssimo a paciente se ligar a alguma coisa. Propósito, não é, né? Um propósito de vida. E eu acho que também o sono eu falo para mim que é um pilar Mas importantíssimo. o sono é uma coisa que prejudica bastante nessa Sim, fase, né? paciente que não dorme é paciente que no dia seguinte está estressada, cansada, não consegue fazer as suas atividades do dia a dia. As atividades do dia a dia, e aí começa no trabalho, em casa, com os filhos. Então, é importante. Eu falo que a gente tinha 4, hoje tem 5 pilares. Sono reparador é importante, fazer a higiene do sono, tentar não ficar no celular até tarde, tentar, né, essas luzes, né, de televisão. Diminuir as luzes. Diminuir as luzes, tomar um chá bom, sabe, um chá que vai... você tem que começar a fazer a sua higiene. E todas essas dicas que ela está dando aqui, né, da gente ter mais qualidade de vida, a forma, né, que é o estilo de vida que você tem que buscar, também tem a ver com a sua medicina antroposófica, né? Sim. Quer explicar para os nossos ouvintes o que é a medicina antroposófica? Sim. Porque eu sei que você vê os seus pacientes como um todo, Sim, né? E como isso. você trabalha a medicina antroposófica nos seus atendimentos? Olha, eu acabei fazendo a antroposofia, a medicina antroposófica, para cuidar das minhas pacientes gestantes, porque a antroposofia, ela estuda o paciente como um todo, sabe? A gente passa uma lemniscata no corpo do paciente e a gente estuda o espírito, a alma do paciente e o corpo do paciente. Então, a gente estuda as duas coisas. Seja falando... Que lindo isso, né? É muito lindo, é muito lindo. E a gente trata esses pacientes com plantas e metais. Então, dentro da antroposofia, que eu demorei 4 anos, eu fiz na Clínica Tobias, a minha pós-graduação em antroposofia, a gente vê, primeiro, os planetas dos pacientes. Então, a gente estuda cada tipo de paciente e cada planeta que esse paciente pertence. E dentro desses planetas, você tem os metais. E dentro dos metais, você tem, por exemplo, a Lua... que, por exemplo, tem pacientes que são de Lua, parecidos com o planeta Lua. Gente, quero saber que planeta que eu sou. Depois eu falo para você. Do planeta Lua, e esses pacientes têm que usar o metal. Qual é o metal da Lua? É a prata, entendeu? Por exemplo, cada planeta tem um metal. E esse metal é que vai ser usado para tratamento desse paciente, ou, às vezes, o tratamento oposto. Por exemplo, você é de Lua, um paciente muito que vive naquela parte, não é um paciente lunático, o paciente de Lua é um paciente lindo. A gente fala o homem-lua, é o homem que gosta de cozinhar, é o homem que gosta de cuidar da casa, é um homem que ele é todo, mais Lua, porque geralmente Lua é o mais feminino, mas existem homens que são Lua e são maravilhosos. Então, o que a gente, às vezes, quando a pessoa é muito Lua, a pessoa tem muita Lua na personalidade dela, a gente tem que entrar com o chumbo, tá? Que é o planeta de Saturno. Que é para equilibrar. Para equilibrar. Então, o que é o Saturno? Quem é de Saturno? É aquela pessoa mais devagar, que está lá no fim do universo, que pensa muito, que ela raciocina demais, que a vida dela é um relógio, ela olha tudo num relógio. Então, assim, a gente trata de acordo com o planeta do paciente, com a personalidade de cada paciente. Acho que você já ouviu falar no sanguíneo, sim, no fleumático, colérico. Então, isso é muito antroposófico. Melancólico. Melancólico, é da antroposofia. Então, você vai ver o planeta do paciente, a personalidade dessa pessoa, né? E a partir disso é que você dá o remédio. E a gente também trabalha com a questão dos arquétipos e as fases da Lua, né? Então, quando a mulher está mais numa fase da anciã, ou na fase da feiticeira, ou da donzela. Isso eu trabalho muito na ginecologia mesmo. Que legal, isso eu nunca imaginei. Que bacana, muito isso bacana. Eu não sabia. A antroposofia é linda, é linda. Então, você trata a mente como um todo e o corpo como um todo. Você passa... Aqui a gente tem o sistema... Só para explicar mais ou menos. Tem o sistema neurosensorial, tá? O sistema rítmico e o sistema metabólico. Então, o metabólico é essa parte do estômago que funciona, a parte do ritmo é a parte do coração e o neurosensorial é a parte da cabeça. Então, quando você passa essa lemniscata no paciente, o que é um paciente com saúde? Que esses três sistemas têm que estar equilibrados. Que legal isso. É muito bacana. Eu vou lá no seu consultório e você passar esse negócio em mim. Quero e saber aí como é que eu tô. cuido das pacientes na menopausa como um todo.
realmente eu faço essa parte antroposófica, eu sou médica também, ortomolecular e integrativa. Uso a parte de medicina integrativa e a minha ginecologia, que eu sempre usei a vida toda. Não, um combo perfeito, mulherada. É. Olha, falando nessa parte integrativa e falando aí de ortomolecular, eu gosto muito de falar sobre os suplementos. Sim. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes. Às vezes tem médicos, consultas que a gente vai, a gente sai com uma sacola, assim, com pedidos médicos, tipo umas 5, 6 folhas de vários suplementos. Meu marido até brincava comigo ano passado, eu tinha uma maleta com um monte. Quais são aqueles que, assim, olha, esses são essenciais para todos? Sim. Então, logo que eu me formei, há mais ou menos 10 anos atrás, que eu fiz a ortomolecular, era muito engraçado. Porque a gente como médica, as minhas fórmulas eram enormes. Aí eu fui vendo que a paciente acaba não voltando, ou então ela acaba não aderindo ao tratamento. Às vezes por fica cansaço, caro também, caro, né? E muita coisa Muita coisa para tomar. Muita Entendeu? coisa. Então, por exemplo, vamos falar de uma paciente 40 a mais. Ela precisa, primeira coisa, se ela só tiver isso para fazer, vitamina D. Tá? E qual que é a dosagem hoje da vitamina D? Cada hora fala uma coisa, gente. Dizem que é 80. Como é que a pessoa 60 avalia a isso? 70. Tá. Por exemplo, a minha vitamina D é 83. Mas porque eu quero aumentar a minha imunidade, porque eu vivo entrando em hospital, vivo entrando em UTI. Mas se você tiver uma vitamina D entre 60 e 70, está ótimo. A gente pode aumentar, mas aí a gente tem que olhar o seu paratormônio, ver se o seu paratormônio está normal. Você pode ter uma vitamina D mais elevada, mas você tem que olhar outros hormônios dentro do seu corpo, ver se essa paciente está usando, importantíssimo, a vitamina D com a K2 e com a vitamina A. Sim, eu uso porque eu tirei a vesícula, então eu uso Sim. elas juntas e sublingual. Sim, importantíssimo. Porque a K2 e a vitamina A, elas vão servir de um GPS para levar o cálcio para o osso. Se não, a vitamina D, que aumenta o cálcio, esse cálcio ele pode ir para outros lugares do corpo. Vesícula, que você não tem mais, pode ir para os rins, entendeu? Então, vai formar cálcio em outros lugares. Então, é importante, sempre com a K2, porque a K2 vai direcionar para o seu osso. Na fórmula da vitamina D, normalmente vendem com a K. Tem que colocar uma A junto aí? Aí eu gosto de colocar A junto, tá? Pode, se não puder, olha, gente, é o mínimo. Vitamina D com a K2. Tá, vamos lá. Vitamina D, você estava falando quais são os vitamina básicos. D com a K2. Vitamina B12. É importantíssimo para a memória. É importantíssimo para a cognição da mulher. Tá? Creatina. Todo mundo, independente de treino. Antes as pessoas achavam que tinha que era tomar só treinando. Só para quem treina, não. Melhora a pele, melhora os ossos, melhora o músculo e a cognição. A creatina ajuda na parte cerebral da mulher. Tem melhor horário para tomar? O horário que a paciente quiser, desde que seja sempre no mesmo horário, todos os dias. É importante. É importante ela ter um horário dela. Não precisa ser antes do treino, depois do treino, mas sempre no mesmo horário. E todos os dias, porque a creatina ela vai sendo acumulada. Então, é importantíssimo. Então, eu falei da D, falei da B12, da creatina, do ômega 3. Melhora muito. Tem alguma marca que você sugere do ômega 3? Então, que as pessoas médica, têm um teste, né, que você coloca no congelador, não tem um lance aí assim? É o seguinte, eu gosto de falar, a marca é o seguinte, tem um símbolo que quando você vai comprar o seu ômega, que tem o DEA e o EPA, tá? Você vai virar, você vai ver assim, DEA e EPA. Quanto maior a quantidade do DEA, do DHA e do EPA, esse ômega é bom. Aí, o mais importante, tem uma sigla chamada IFOS. Essa sigla chamada IFOS é um certificado de que esse ômega é bom. Viram, gente? Diquinha básica aqui na IFOS. Atualiza. Depois aí eu mando até uma foto, depois se você quiser Manda, pôr, quero, tá? lógico. É importantíssimo. IFOS. Então, isso aí é um certificado de que esse ômega é bom. Que só os ômegas bons têm esse certificado. Então vai. Terminou aí essas dicas? Aí, coenzima Q10. Ah, tá. Também. Então, ó. Magnésio também entra, não? Então, aí, vamos lá. Ômega 3, coenzima Q10, magnésio, que, assim, existem 300 tipos de magnésio no nosso corpo. Geralmente, a gente consegue usar uns 5 ou 6, mas o magnésio é importantíssimo para músculos, ossos, mente, cérebro e sono. E parte cardiovascular também. Então, existem vários tipos de magnésio.
E então são esses. Então vamos lá, vitamina D, B12, creatina, ômega 3, coenzima Q10 e magnésio. 6. Perfeito. Me fale sobre essa janela de oportunidades. Essa janela de oportunidades é o seguinte, é uma janela que existe que a mulher começa a cuidar da menopausa ou da transição menopausal a partir dos sintomas até ela entrar na menopausa. Então, quanto mais cedo essa paciente começar a tratar com hormônios ou sem hormônios, mas começar a cuidar dessa transição menopausal à menopausa, vai ser melhor para os ossos, vai prevenir muito a osteopenia, a osteoporose, doenças próprias do envelhecimento, que é a senilidade, e doenças cardiovasculares. Então, a janela de oportunidade, ela deve ser, quanto mais inicialmente você começar a tratar, você vai ter uma melhor janela de oportunidades. E existe uma janela de oportunidades, é o seguinte, uma paciente, ela menopausou com 50 anos. Ela tem que começar a tratar 10 anos depois, até 60. Então, antigamente, há 5 anos atrás era isso. Hoje em dia, chega uma paciente no meu consultório que entrou na menopausa com 50, não tratou até 60, ela está fora da janela de oportunidades. Mas nem por isso eu vou deixar de cuidar dela. Perfeito. Então, eu vou cuidar dessa paciente com maior cuidado. O que eu tenho que fazer nessa paciente? Mas alguns estragos já foram feitos aí, Sim, por exemplo. vai ter uma osteoporose, uma osteopenia e doenças cardiovasculares. Parece que não, mas o estrogênio, ele ajuda demais a prevenir o infarto. Hoje em dia, o nível de mulheres que caem, quebram o osso e tem, por exemplo, o fêmur e morrem por não ter tomado ou feito um tratamento, uma reposição hormonal, seja ela reposição hormonal com hormônios bioidênticos ou fitoterápicos ou natural, tá? Isso não estou falando só reposição hormonal. É uma paciente, hoje em dia o índice de mortalidade é muito maior. Então, o que a gente fala para a paciente? Vamos começar quanto mais cedo começar, mais você vai prevenir as doenças próprias do envelhecimento. Sim. Que não tem jeito, né? Sim. Que vão vir, mas você vai ver. protelando lá na frente. Vão ver. A mulher que não pode fazer reposição hormonal, que orientação que você dá? Às vezes não pode fazer por histórico de câncer ou alguma coisa assim. Ou às vezes não quer fazer por conta dos tabus, de coisas que viu, ouviu e sentiu lá atrás. E é muito importante você... essa parte, ali eu acho muito importante. A paciente chega comigo no consultório, eu viro lá de ponta cabeça, eu faço tudo quanto é exame. Aí eu vou falar, você quer ou não quer? Está acontecendo isso com você? Não, doutora, eu não quero. Vamos fazer reposição hormonal natural, tá? Então, assim, como é que a gente cuida dessa paciente que não pode ou não quer fazer reposição hormonal? É importantíssimo uma vida saudável. Exercícios, sim. Estilo de vida, todos os dias. Estilo de vida. Uma boa alimentação, né? Controlar o estresse. O estresse é muito importante. Manejo do estresse é muito importante, porque essa paciente, a gente, depois... Não é essa paciente, nós, mulheres, depois dos 40 anos, pela queda hormonal, a gente fica mais estressada. Mas essas dicas são para todas, não só para quem não pode reposição hormonal, né? Tipo, pra atividade física, alimentação, manejo do estresse. Mas principalmente para quem não pode repor hormônio, vamos cuidar muito bem, Mais ainda. Mais ainda. Manejo do estresse. De novo, sono... Importantíssimo. Meditação. Ler um bom livro antes de dormir é importante. Conexão com a natureza. Conexão com a natureza. Eu gosto muito do tai chi, da yoga, que você falou para mim que tinha saído hoje da yoga. Sim, né? Estou começando. Então, a yoga é importante, você vai ver como você vai melhorar. Então, você manejar o seu estresse. Alimentação, gente. Ai, doutora, mas o que eu faço? Tem que tirar carboidratos, açúcares, leite. O açúcar é um veneno mesmo, né? Bebida, tudo bem, tem que ser feliz, pode beber, não tem problema. Mas vamos tentar manejar tudo de uma maneira em que você consiga ter uma vida mais saudável. Porque se você tiver uma vida mais saudável agora, eu sempre falo para as minhas pacientes, eu quero te ver daqui a 10 anos melhor do que você está hoje. Sim. Isso é importantíssimo. Mas a gente tem visto, né, nas redes sociais, mulheres 50 mais, 60 mais, até no nosso Experiência 40 mais, gente, eu tive o prazer de palestrar num grupo aí que chama Experiência 40 mais, nos sigam no Instagram, eu, doutora Maria Fernanda, com a Tati Buco, com a Vanessa de Santos, ali com a curadoria da Lê Salum.
Temos aí um Com a projeto, Fabi, né, com a Fabi Pérez, temos um projeto que é a Experiência 40 Mais, foi um sucesso agora no primeiro semestre. Nos Teremos aguardem em setembro, acho que vamos ter, né? Setembro teremos aí Teremos outra edição. Segunda edição do Experiência 40 Mais, foi maravilhoso. Eu acho que tinha um tabu muito grande com menopausa. Eu mesma, antigamente, quando eu falava em menopausa, eu já imaginava uma velhinha, um caos. Mas Sim. mudou tanto isso, né? Hoje a gente tem visto, Graças a Deus. graças a Deus, justamente em busca desse estilo de vida mais saudável, muitas mulheres que já começaram lá nos 40 anos ou até antes, né, com a prática de exercícios, com cuidado com a alimentação, com tudo aquilo que elas se nutrem, elas estão chegando nos 50, 60 ali saradas, lindas, maravilhosas. E não é só questão de corpo, né? Aquilo que a gente fala, corpo, mente, é questão de mente. Né? E aceitar o envelhecimento Isso. de uma maneira saudável. Isso. Então, por exemplo, eu estava até conversando ali fora antes de entrar, que antigamente eu falava para uma paciente, olha, eu acho que você está entrando na menopausa. Ai, doutora, eu estou sem menstruar há 4, 5 meses. Primeiro, todo mundo chega achando que está grávida. Aí a gente começa a fazer a dosagem hormonal, tudo vê que os hormônios estão caindo. Quantas vezes as pacientes não saíram chorando no meu consultório? Sim, com certeza, porque menopausa, envelhecimento, é essa a ideia, o conceito, né? Menopausa, envelheceu. E antigamente a gente tinha ideia, tipo, putz, menopausa, 50 mais, 60 mais, velho. E a gente tem que trazer para essas mulheres que não é um velho, é um novo recomeço, né? Recomeço. É uma nova oportunidade de pensar, agir diferente, sentir diferente. É até a liberdade, né? Eu falo para as minhas pacientes, a sua vida está começando. Mude tudo. Faça exercícios, caminhe, coma bem, tente beber menos álcool, não fume, tente ter uma vida. Quanto mais for saudável a sua vida, maneje o seu estresse, tente dormir mais cedo, tente dormir bem. Quanto melhor você ficar, você vai ter uma vida muito mais saudável daqui para frente. E a cabeça, né, gente? Você que mexe com essa parte... É importantíssimo mesmo. E é bom você falar com todas as suas pacientes, porque eu tenho aquele tempo lá da consulta médica, e essa paciente eu vou ver ela depois de 1 mês, ou talvez depois de 3 meses ou 6 meses. Mas você que está toda semana com uma paciente, é importante, acho que a parte da psicologia. A gente tem que trabalhar o autoconhecimento e a aceitação, que é o que você falou, né? Aceitar esse processo que a gente está envelhecendo, que a gente pensa diferente, trabalhando de um jeito diferente. Sim. Até estava comentando com os meninos hoje, né? Normalmente, eu ainda não estou na menopausa porque eu ainda estou menstruando, né? Mas estou com o pezinho lá, né? Tá ali já, né? Tá sentindo sintomas já? Eu tenho a névoa mental. Né, que é um caos. Não, é um né? caos. É um caos, a névoa mental. É uma das primeiras coisas que acontece. Tem a insônia já? Tenho a insônia. Ó, o meu videomaker falando que às vezes eu mando mensagem para ele de madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Acorda 3 horas da manhã. E acordo de novo às 5. Não, eu vou dormir às 3 e às 5 já tô mandando mensagem para ele. Você não consegue dormir antes? Não consigo. Não consigo dormir mesmo. Mas também porque eu tenho a mente muito acelerada. Sempre foi assim, mas durante um período, depois que eu tive burnout, eu melhorei tomando melatonina, mas agora voltei num ritmo frenético e eu percebo que, por exemplo, essa noite eu queria dormir e não conseguia pegar no sono, um caos. E meu marido deve estar aí com o pezinho na andropausa também, porque ele também não conseguia dormir. Então, ficava nós dois ali juntos, tipo, e agora, né? Namora! Aí tem o lance do namoro. Meu Deus do céu. Libido. Vamos falar sobre isso. A libido é multifatorial. Sim, cabeça, né, também, cabeça. Né? Claro que tem a baixa de testosterona, tem a baixa dos hormônios, mas ela é multifatorial. A vida louca que a gente vive. Você pode ver quando você vai viajar. Que você é outro papo. Não é? Outro papo. Não é? Então, assim, a vida louca que a gente tem, 1000 coisas para pensar, 1000 coisas para fazer, tudo que você pensa na vida, a última coisa que você pensa é em transar. Entendeu? Porque você está cansada. Então, essa você estava falando quais são os sintomas. Eu, Alessandra, tenho a insônia, a névoa mental e o cansaço de manhã. Eu vou, assim, empurrada para a academia. Porque você não dorme. Você não tem um sono reparador. Por isso que eu falo, a pessoa que não tem um sono reparador, no dia seguinte ela quer fazer tudo, menos fazer nada. Ela não quer fazer nada. Ela não consegue. Eu acho até que você consegue ir para academia, tudo porque você é campeã. Sou campeã. Porque realmente, como fala minha paciente, eu construo uma casa sou à forte. noite. Tem uma paciente que não dorme. As pacientes falam, doutora, eu construo uma casa à noite, eu limpo a casa à noite, eu construo uma casa à noite. Porque não dorme. Então é importante
Vamos lá no meu consultório que eu vou cuidar desse sono seu. Por favor, cuide. Com suplementos naturais, isso é muito importante. Não, isso é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho dos sintomas de cada um dos hormônios que caem? Sim. Estradiol, testosterona, progesterona. Quais são os sintomas? Como que a mulher pode se auto-observar e ver o que está ali? Deve ser queda do estradiol, da testa. O primeiro da hormônio testa. que cai na mulher é a progesterona. É o primeiro hormônio que cai. Então, começa a progesterona, ela ajuda muito a mulher a se ficar feliz e ajuda no sono. Então, é o primeiro hormônio que cai. Aí começam, o que acontece com a falta de progesterona ou com a queda da progesterona? Irregularidade menstrual. A paciente começa, que a gente esqueceu de falar, a paciente começa a ter ciclos irregulares, um mês vem, outro mês não vem, vem 3 vezes no mês, aí fica 3 meses, 4 meses sem vir, aí fala, agora entrei. Não, no 6º mês vem, então isso é uma baixa de progesterona. Então, geralmente, quando a paciente chega no seu consultório, ela está com baixa de progesterona, bem no início da transição menopausal, e a gente tenta dar a progesterona para tentar arrumar o ciclo da mulher e tentar fazer com que esse ciclo ela melhore, né? Não evitar a menopausa, mas a gente ajuda o ciclo dela, porque a hora que ela tiver que entrar na menopausa, ela vai entrar de qualquer jeito, com um tratamento de reposição hormonal, de progesterona ou sem tratamento. Para e acabou, o corpo resolve. A gente pode até ajudar, mas o corpo resolve que entrou e acabou. Não tem como você prolongar uma paciente, falar, ai, doutora, eu não quero entrar na menopausa agora. Não tem como. Entrou, né? Acabou. Não tem, você e pode dar o hormônio que for. Ela não é, dizer assim, a testo é só de homens, né? Não, mas a testo dá também a disposição pra gente, a testo né? é o segundo hormônio. Energia. O último hormônio que cai é o estradiol. A testo é o segundo hormônio que cai. A testo dá disposição, vitalidade, força, coragem, desculpa falar, bate o pau na mesa. Bravura. Resolve. A paciente chega no meu consultório e fala, não estou conseguindo resolver nada. A minha vida parece que eu faço, não resolvo nada. É falta de testo. Eu tenho pacientes, homens, por exemplo, com testo baixo, gente, que eles não conseguem sair da cama. Sim. Com testo, por exemplo, de 100, 150, Nada, 200, dá depressão. Não consegue né? sair E da na cama. mulher, eu acho que falta mesmo isso que você falou, é energia, disposição. Vitalidade. Não é só sobre a libido, Não né? é só sobre então, a gente a está libido. falando aqui que libido é cabeça, é mente, é estímulos, tudo isso. Por isso a importância de você conversar com o seu parceiro. É tão importante, Nossa, né? é muito Conversar com o importante ter um parceiro parceiro nessa bacana fase. e ele te entender. Isso. Você explicar para ele o que está acontecendo. Isso. Eu falo que hoje em dia, isso quem tem um parceiro bacana tirou uma sorte muito grande, porque realmente nessa fase a mulher precisa ser compreendida. É que às vezes nem ela sabe o que está acontecendo com ela e o marido menos ainda. Então ela só ficou a louca chata, né? Sim. Implicante. Ela precisa, por isso que é importante. Distante. É distante. E você sabe que tem muito foge. divórcio nessa fase, Sim, né? Porque muito. a mulher acaba não tendo relações sexuais, ela fica muito crítica, né? Aquele exemplo que eu dei, né? Isso aqui irrita. Tudo irrita. E não é só com o marido, é com os filhos, é com tudo. Ela se transforma. Então, se ela não trabalhar o autoconhecimento, a terapia, o diálogo com o marido, essa cumplicidade ali entre eles, a chance de divórcio aumenta muito nessa fase. Muito não é, mesmo, doutora? porque tem que ter essa compreensão e a paciente tem que se expor também, falar o que ela está sentindo. Então, muitas pacientes chegam para mim e falam, vou separar, não aguento mais, tal. Eu falei, calma, vamos cuidar, vamos ver o que está acontecendo, vai fazer uma terapia, depois você resolve o que você vai fazer. Pense, você está numa fase em que a sua cabeça está transtornada. Você está com baixa de hormônios, você está com um hormônio. Outra coisa que acontece muito na transição menopausal, que é importante falar. Quando você entra na menopausa, caiu tudo. Na transição, não. Uma hora você está boa, outra hora você está ruim. Oscilações, né? Então, a oscilação hormonal, ela mexe muito com a cabeça da mulher. Porque tem uma hora que ela está maravilhosa. Tem outra hora que ela está péssima. Tem uma hora que ela está feliz. Tem outra hora que ela está muito triste. Então, essa oscilação na transição menopausal, eu falo que às vezes é pior do que a menopausa. Porque a menopausa já entrou mesmo, já caiu, já tem que repor, acabou. Agora, essa oscilação é muito difícil. Nós falamos, então, da progesterona, da testosterona, que é o segundo que cai, e depois o estradiol. E o que acontece o estradiol com a é mulher? o último. É. Quando você começa com fogachos, tá? A névoa mental, dores articulares, uma tendência a ter osteopenia, osteoporose, você começa a ficar ansiosa, nervosa, irritada, sem paciência, é o seu estradiol que está no chão. Eu tenho, como eu faço reposição hormonal em mim,
né? Eu tenho a minha médica que cuida de mim. É muito engraçado, porque quando o meu estradiol tá caindo, eu começo a sentir uma coisa assim, ó, no peito, assim, é uma angústia. Eu falo, meu estradiol tá baixo. É por isso que é importante a mulher se conhecer, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que o meu estradiol tá baixo. Aí eu vou lá, começo a repor, vou dosar, vejo a dosagem, vejo que caiu mesmo, começo a repor, fica maravilhoso. Porque senão você começa... Aí que a gente fala, muita gente vem no consultório usando tarja preta, Sim. usando remédios para depressão e ansiedade, e você vai ver, é uma baixa de estrogênio. E quais são os principais mitos da menopausa que a gente precisa desconstruir? Olha, o principal mito é a menopausa, usar hormônio dá câncer. É um dos principais mitos, que eu acho. Mulheres não usam testosterona. É um mito também. A menopausa é o fim. Eu estou ferrada, eu não tenho mais nada para fazer. É um mito. Você está começando uma nova vida e tem que iniciar essa nova vida. Doutora, eu não consigo mais pensar. Eu vou ter que pedir demissão do meu emprego porque eu não consigo mais pensar. Muitas pacientes ali, não são Sim, poucas. Eu sei. Chegam com essa névoa mental. Tem muita e assim, transição também e de elas são carreira nessa perseguidas. fase. Elas são perseguidas também. Porque realmente não conseguem mesmo. Eu tenho uma paciente que ela é juíza, que ela fala, eu vou ler não consigo ler. Aí eu vou ler de novo, eu não consigo. Eu vou ler de novo, eu não consigo. Entendeu? Então, assim, me ajuda. Então, assim, você vê em todas as áreas da mulher. Desde a mulher que trabalha como médica, juíza, no emprego público, qualquer lugar da vida que essa mulher está trabalhando. Em casa, essa mulher, muitas mulheres, começa a perseguição da mulher, que ela não pensa, que ela está louca, julgamento, que ela fica ansiosa, que ela fica nervosa, começa na própria casa da mulher. E agora me conta, como é que você fez lá nas suas redes sociais para estar ali com aquele engajamento todo? Que legal, né? As pessoas buscando maiores informações. Sim, olha, então, porque eu comecei com a minha rede social, tem mais ou menos uns 10 anos que eu faço rede social. Até 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uns 5 mil, 6 mil seguidores. Mas aí eu parei de fazer parto, né? Porque eu punha muito parto, muito bebezinho, que eu amo. Eu fiz mais de 7 mil partos. Eu adoro. Você não faz mais? Não faço mais. Tá. Eu parei de fazer obstetrícia tem mais ou menos um ano. E porque eu estava cansada, eu tinha que acordar de acordar de madrugada. Como boa médica antroposófica, eu gosto muito de fazer parto normal. Eu sempre fiz muito parto normal. Eu acho que o parto ele tem que ser do jeito que a paciente gostaria que fosse, quando dá. Mas aí eu comecei a ficar muito cansada. Porque você acorda de madrugada, vai fazer aquele parto, fica a madrugada inteira acordada, você chega em casa, toma um banho e vai trabalhar. Então, eu falei, preciso mudar a minha vida. Foi aí que eu falei, nossa, eu estou entrando na menopausa. As minhas pacientes que eu fiz os partos estão também comigo, envelhecendo e também na transição menopausal. Vou começar a cuidar das minhas pacientes. Que legal. E foi aí que eu comecei. Daí eu fiz uma pós-graduação no Ítalo Rachid, que foi só de medicina integrativa. Fiz uma pós-graduação no Einstein, só sobre longevidade da mulher. Hoje em dia faço várias mentorias sobre hormônios. Uma mentoria que eu gosto muito é do Dr. André Vinícius. Eu participo da Hormones Mentoring, que é uma mentoria só sobre hormônios, sobre reposição hormonal, onde a gente se encontra quase toda semana para discutir os casos das pacientes. Então, é uma mentoria maravilhosa. Então, eu comecei falei, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito. E foi aí. E houve algum testemunho, alguma história de alguma paciente que te tocou muito? Sim. Que você possa compartilhar, sem citar nomes? O que me toca muito são pacientes que, às vezes, a gente quer fazer uma reposição hormonal. Essa paciente minha, ela entrou, ela estava muito mal, com névoa mental, com baixa de libido. Eu examinei a paciente, achei normal tudo. E falei, bom, se você puder, a gente vai fazer uma reposição hormonal, você vai melhorar muito. Foi quando eu fui palpar a mama dela, porque antes de fazer qualquer coisa, eu faço o exame físico. Eu vi um caroço na mama, né? E isso me tocou demais. Eu falei, vamos fazer uns exames. Só depois disso, quando você voltar, a gente vai poder fazer uma reposição hormonal. E essa paciente voltou com um câncer de mama.
E aí isso... Mas na fase inicial, que você não, tinha visto. na fase inicial. Mas isso me tocou demais, porque realmente era uma paciente que estava muito mal e precisava de uma reposição. Mas aí o que eu falei para ela, vamos mudar a sua qualidade de vida. Entendeu? Muitos suplementos, muita ginástica, muita terapia. Terapia é importante para nessa fase. Conta você para nós, o que a doutora Maria Fernanda faz como autocuidado, cuidando de corpo e mente? Como que é a sua rotina? Como é que você administra aí maridão, 30 anos casada, 3 filhos, um filho médico, uma filha psicóloga, a outra tá fazendo professora, o quê? Professora antroposófica. Olha que legal. Olha, do Metodologia Valdo? É. Ah, que legal. É a Luana, a minha mais nova. Então, eu tenho 3 filhos. Eles estudaram no Colégio Valdo? A Luana estudou. Ah, que legal. Cada um estudou onde quis, porque foi muito engraçado que eu coloquei os 3 numa mesma escola, depois cada um foi migrando, de acordo com a personalidade de cada um. Eu fui fazendo isso, aí eu quero ir para lá, tá bom, vai. Ficou um pouco difícil para mim, porque 3 filhos, médica. Então, a minha vida sempre foi muito corrida com esses 3 filhos. Eu tenho ainda 2 gatos e tinha 2 cachorros. Um, infelizmente, faleceu, então eu tenho 2 gatos e um cachorro, um marido. E filhos. Então, a minha casa é sempre muito agitada, sempre muito alegre, sempre cheia de gente. É uma casa muito gostosa. E eu tento cuidar de tudo. E eu tenho consultório. Sou médica cirurgiã, né? Eu faço cirurgias ginecológicas ainda. Eu parei de fazer parto, mas faço cirurgia. A cirurgia ginecológica, você faz aquela reconstrução da vagina, da vulva? Não, essa ainda não. Harmonização? Como não, é que chama isso? Eu vou fazer agora, vou entrar numa pós-graduação esse ano, agora em agosto, sobre a medicina regenerativa, que é essa parte que eu fui num congresso agora no Rio, me apaixonei e vou entrar nessa pós. Isso é ótimo para a autoestima das mulheres também, né? Nossa, vai ser muito bom. Daqui a um ano a gente conversa. O laser, né? O laser eu já faço agora, mas porque só faço a gente não laser. falou sobre isso, mas tem outra coisa que atrapalha bastante. Eu falo porque eu sou terapeuta de casais, né? Então acho que dá pra gente conversar bastante sobre isso, que é a secura vaginal, né? Quanto tem aí formas desses casais poderem melhorar isso? Tem alguma coisa fitoterápica que as pessoas podem usar? Tem. Ou alguma receita, aquela coisa do óleo de coco, aí você indica, não indica? Indico, olha, vamos falar da medicina regenerativa, né? Eu faço muito laser no meu consultório. O laser, o que ele faz? Principalmente para quem não pode fazer reposição hormonal, que fica com a vagina muito ressecada, e principalmente para quem já teve câncer em vários lugares do corpo, mas principalmente o câncer de mama, de endométrio, quando a gente faz o tratamento, a vagina fica muito ressecada. A vagina fica muito ressecada. Então, o laser, ele cria um colágeno em volta da vagina e ele cria água. Então, essa vagina começa a ficar úmida novamente e com muito colágeno. Então, primeira coisa é isso. Aí, estou começando a fazer a pós da medicina regenerativa, que depois, daqui a um ano, a gente vai conversar sobre isso. Eu observei em mim, falando ali dos meus sintomas, né, nesse processo de transição, foi depois que eu comecei a usar o estradiol, o selinho, melhorou profundamente isso. O estradiol, ele tira a secura, o corpo seco. O corpo está seco pela falta de estradiol. Desde o olho, do ouvido, da pele, do cabelo. Então, na pele eu percebi tudo, mas você melhorou muito com o estradiol. Você começa a repor estradiol, melhora. Então, assim, as pacientes que não podem fazer reposição hormonal, o laser vaginal tem ajudado demais nessa parte de regenerativa dessa vulva e dessa vagina. Então, é importantíssimo. Perfeito. Nossa, doutora, a gente está chegando no final, mas eu tenho um monte de outras coisas que eu quero falar aqui. Peraí, vamos fazer mais rapidinho aqui, ó. Perfeito. Toda mulher engorda na menopausa? Tende a engordar. Mas nesse processo de transição também, né? Nesse processo de transição menopausal para a menopausa é onde você começa a engordar. Coisa chata, a gente chama barriga da menopausa. Começa a criar uma barriga. Ai, gente. Caos, né? Um caos. Desnecessário. Pela falta de estrogênio. Pela falta de estrogênio. Ai, que coisa desnecessária, Por isso gente. tem que mudar a qualidade de vida, Ali. E tirar o açúcar. Comer direito, fazer ginástica, tirar o glúten, tirar o leite. Dieta detox. Qual que é o principal órgão que a gente tem que treinar lá? Qual que é o principal músculo que a gente tem que treinar bastante? Que vai fazer bem para tudo? Quadríceps. Isso eu falei outro dia. É o músculo da saúde. Outro dia eu falei. O músculo da vida. Qual é o músculo da vida? Não é o coração. É o quadríceps. O músculo da perna. Ele que vai te dar vitalidade. Ele que vai te dar longevidade. Diz que previne até com Alzheimer também, né? Ele previne o Alzheimer e ele ajuda
pasme, quando você tem um aumento da insulina no seu corpo, ele ajuda a baixar a insulina do seu corpo. Olha. O quadríceps é o principal músculo para você viver até 100 anos. Nossa, você vai ver que esse é o segredo lá porque dos você vai orientais levantar, que vai vivem andar, até vai 100. fazer tudo. Eles se mexem muito. Com esse músculo. Você tem que ser uma pessoa de 80 anos, que você levante, que você ande sozinha, que você até dirija o seu carro, que você faça tudo. Independência, né, gente? Independência. Nossa, isso é o músculo da vida. Acho que todo mundo quer isso, né? Quando no envelhecimento, ele aumenta, né? ele diminui muito o índice de resistência à insulina. Ele melhora muito. E previne o Alzheimer. Perfeito. Uma frase que você queira deixar aqui para as mulheres que estão no processo 40 a mais, que você quer deixar aqui como um recadinho para elas, para que fique Eu tenho uma frase que eu falo, a menopausa não é o fim da sua, é o fim da sua vida reprodutiva, mas não o fim da sua vida ativa. Você está começando uma nova vida, você parou de reproduzir, você está com uma queda hormonal, mas você tem uma vida toda pela frente. E essa fase é a fase de você ser ativa. Quanto mais ativa você for, você vai chegar aos 70, 80, 90 anos, maravilhosa. Então, todas as minhas pacientes, eu falo, bora! Vamos malhar. Mexe muito com a autoestima, mas Sim. quando você tem a mudança de hábito, você melhora muito a autoestima e você aprende a dizer não com maior tranquilidade. Gente, a maturidade é bênção. É bênção. Não é? A maturidade, então, com uma boa saúde. Nossa, é bênção. Né? Doutora Maria Fernanda, onde as pessoas podem te localizar, as pessoas que querem marcar uma consulta com você, onde elas te acham? Quer deixar aqui suas redes sociais? Quero deixar. Então, meu Instagram é @doutora Maria Fernanda M. Zugliani. @doutora Maria Fernanda M. Zugliani. No meu Instagram tem um link, que você aperta o link e você já cai direto com as minhas secretárias. E seu consultório fica na Vergueiro, não é na isso? Rua Vergueiro, 3558. Nossa, com a memória boa demais, do lado gente. da estação Klabin do metrô. Do ladinho da estação Pacientes Klabin. minhas que já estão indo no seu consultório, Nossa, por isso eu que eu tô sei amando onde é. várias pacientes suas. Sim. É uma Várias. delícia, né? Essa parceria gostosa, trabalhar juntas, muitas palestras juntas, estaremos juntas em vários eventos. Vamos fazer vários eventos. Doutora Maria Fernanda, você ganhou alguns presentes aqui do Atualiza o Universo, ganhou uma massagem da Academia da Face do Itaim. Olha! Ganhou aqui, ó. Um presente Meu Deus, da que linda. Clínica Saada. Olha! Eu vi que você me mandou, eu falei, nossa, quantos presentes bons. Sim. Capelle Divine, não esquece, tá um voucher lá para você, da Capelle. É? Deixa eu ver aqui. É um salão que fica ali na Brasleme, você ganhou hidratação, ganhou escova de lá. Esse daí você ganhou o Lavian, lá da Clínica Saad, que melhora bastante o nosso colágeno. E um kitzinho aí das coisas dela pro rosto, que é tudo ótimo, né, gente? Muito obrigada. Nessa fase, inverno, a gente tá no inverno, gravando aqui hoje, é inverno, uma cartinha que ela mandou para você. A pele fica mais seca, e com os hormônios, a baixa dos hormônios, a nossa pele fica mais seca, então ainda. bora cuidar disso tudo. E o Salão Chimose, que é nosso parceiro, também deu aí um monte de coisinha para você. A gente viu a dona lá fora agora, Sim, né? Stephanie Chimose acabou de sair daqui. Obrigada, Stephanie. Obrigada por essas informações delícia, maravilhosas. obrigada. Fiz uma consulta aqui com a doutora Maria Fernanda, aproveitei o podcast para perguntar um monte de coisa. Mas é isso, gente. Cuidar da mente, do corpo, longevidade saudável. Tem como você ser 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, vivendo com muita autenticidade, com muita qualidade, chegando aí na sua vida. E tem pessoas aí chegando nos 50, 60, vivendo aí como o meu pai, que tem 94 anos, vai fazer 95 agora em outubro e tem mais saúde que os filhos. Que anda lindo. pra lá e pra cá. Olha que bênção. Quem conhece meu pai das redes sociais sabe que ele é um gato, que ele tá sempre ali caminhando e fazendo tudo isso, ó. Livro, ele lê muito, que é uma dica, sabe? Ele lê bastante, come 4 frutas diariamente, então ele cuida bastante da alimentação, come pouco, mas acho que isso vem também com a idade, né? Com a idade, acho que a pessoa vai reduzindo um pouco, né? Jejum é preciso, viu? É preciso jejum? Preciso, todo jejum dia? Intermitente, fazer um jejumzinho intermitente ajuda demais. Olha Por isso só, que os budas bacana. fazem jejum.
Entendeu? Tive no Templo Zulai ontem, adorei. É importante, Adorei. é importante. Perfeito. Jejum é importante, ajuda. Quanto menos você comer, coma com qualidade e menos. Olha só, dicas de doutora Maria Fernanda para você ter mais qualidade aqui no Atualiza Universo. Gratidão aí aos meus patrocinadores, Salão Chimoso, Salão Capelli Divine, Karine Verli, que cuida do meu sorriso, Clínica Saada, que cuida aqui da minha pele, meu Amigos de Luz, né, o Instagram Amigos de Luz aí do Luan, Sabrina Souza, que é a nossa fotógrafa aqui, Cauã, que está sempre me acompanhando, meu videomaker querido, e todos os outros patrocinadores no Oasis. Vamos aproveitar e fazer aqui o nosso Atualiza Universo com o nosso brinde para a doutora Maria Fernanda voltar mais vezes, que estará Voltarei aqui conosco. com certeza, estaremos com aqui juntas. Com certeza, em agosto, setembro, com você as tá meninas. de volta. Atualiza Universo.